A Lua é o único satélite natural da Terra, o maior e mais brilhante objeto no céu noturno. Ela nos acompanha e nos influencia de formas diversas há milhares de anos. É responsável por tornar o nosso planeta mais habitável, ajuda a manter a estabilidade do clima, os movimentos das marés. E nesse vídeo aqui, nós vamos entender como ela influencia a nossa vida. Eu sei que esse tema pode parecer mais esotérico do que produtivo, mas eu te desafio a sentar, pegar um papel, um lápis e escrever suas percepções ao passarmos pelos pontos a seguir. Nós vamos entender por que existem tantas crenças sobre a Lua. Nós veremos estudos científicos que já comprovam a influência da Lua sobre a nossa vida. Nós vamos sincronizar as fases da Lua com o nosso ciclo menstrual e eu vou te trazer dicas do que fazer em cada fase. No meu vídeo anterior, o qual eu falo sobre a influência do nosso ciclo menstrual com a produtividade, eu compartilhei que eu traquei o meu ciclo há mais de 7 anos. Eu vou deixar o card aqui caso você ainda não tenha assistido. Mas o ponto é, nos últimos 3 anos eu passei a incluir nesse meu traqueamento as fases da Lua e a minha percepção em sentir o tempo mudou por completo. Aprender como me conectar com a Lua me ajuda a enxergar com outros olhos os ciclos da vida neste planeta. Em um mundo atual onde nós estamos sempre ocupadas, com desafios novos, com projetos, com coisas a serem feitas, nos esquecemos completamente de enxergar que somos parte da natureza, que temos momentos de luz e de escuridão dentro de nós e está tudo bem. Que o tempo flui de uma forma diferente para cada um. Que a vida não é somente um dia com 24 horas, um mês com 30 dias, um ano com 365 dias. O mesmo você pode pensar quando passa a olhar mais para as estações do ano. Tudo ao seu tempo, de nascer, de florescer, de dar os frutos e de retornar à sua origem. Tudo isso para te dizer que a minha forma de ver a minha produtividade como um processo muito mais acolhedor e cíclico tem me ajudado muito a reduzir a minha ansiedade, o meu perfeccionismo e a minha necessidade de querer controlar tudo. Mas eu tenho que admitir que nem sempre foi assim. Essa não foi uma decisão muito simples de ser tomada. Antes de testar questões da minha vida, eu gosto de me aprofundar mais a respeito. Sabe quando, por mais que a nossa intuição fique nos mostrando um caminho a seguir, o teu lado racional grita dentro de você. Não é apenas fazer por fazer. Eu pesquiso, eu leio, eu busco orientação. Na medida do possível, eu busco por provas, realmente. Sempre tentando entender o que está por detrás daquele assunto. E sendo bem sincera, na época em que eu vivia minha vida enlouquecida, fazendo tudo o que precisava ser feito, sem respeitar as minhas necessidades, acreditando em uma constância de vida maluca, que ao invés de me tornar mais produtiva, me adoecia, e ignorando totalmente meus ciclos internos, a Lua era uma das últimas coisas que eu levaria em consideração no meu planejamento. Se você estiver nesse momento da sua vida, eu entendo perfeitamente como você está se sentindo e eu te desafio a assistir esse vídeo até o final. E se você quiser ir um pouco mais a fundo, escreva como você está se sentindo nesse momento, enquanto assiste esse vídeo. Tratando-se desse tema, eu tenho 2 questões que eu levei em consideração e eu vou deixá-las aqui para você tirar suas próprias conclusões. Número 1. Em algum momento da sua vida, você já ouviu algo do tipo: os bebês nascem na virada das fases da lua, ou a melhor lua para se cortar o cabelo é a crescente, que existe a época certa para se plantar e colher determinados alimentos, e por aí vai. Eu particularmente sempre achei isso não muito relevante, mas depois de começar a estudar o motivo pelo qual levava pessoas a falarem tanto sobre o assunto, eu passei a observar melhor. Comecei a entender que são temas passados de geração em geração.
E com isso me veio a seguinte questão: será que tudo isso é mito ou existe alguma verdade? Ao longo da história da nossa humanidade, mulheres e homens sábios estavam conscientes do poder da lua e das suas fases mutáveis. Essas pessoas não tinham tanta exposição à luz artificial como nós temos hoje. Elas desenvolveram feitiços e rituais que se ajustavam para tirar o máximo proveito dessa energia lunar. Um dos pontos mais fantásticos da história da humanidade com relação à lua é que o primeiro calendário foi criado a partir dela. Pesquisas indicam que o primeiro calendário surgiu na Mesopotâmia por volta de 2700 a.C., baseado nas fases da lua. Todo novo mês começava no primeiro dia de lua nova. O senso comum, ele é transmitido de geração em geração nas sociedades. Por meio dele, as pessoas criam o cotidiano e explicam a realidade em que elas vivem. E você, tem alguma crença ou ritual que você já ouviu e achava interessante sobre a lua? Número 2. Já existem estudos científicos que buscam correlações da Lua com o nosso organismo, ou com outros seres vivos, ou com o nosso planeta. Alguns já constataram que a Lua cheia influencia o nosso sono, por exemplo. Uma nova pesquisa feita mostra que nas noites anteriores à Lua cheia, as pessoas dormem menos e, em média, vão mais tarde para a cama. Outros que ela influencia as marés. Mas teve um que mais me chamou a atenção e me motivou a fazer esse teste comigo mesma que eu comentei no início do vídeo. Um estudo de longo prazo feito com um grupo de mulheres por 15 anos, mostrando a sincronicidade dos seus ciclos com as fases da lua. Eu vou deixar abaixo o link desses artigos, caso você queira conferi-los. O que mais me chamou a atenção foi o seguinte: esse tema hoje não está mais atrelado somente às crenças que as pessoas trazem de geração em geração. Se a própria ciência já se interessa sobre essas possíveis correlações, por que não testar fases da lua e ciclo menstrual? Uma das razões que mais chama atenção é o fato do ciclo lunar ter um período similar ao nosso ciclo menstrual. A lua dá uma volta ao redor da Terra por cerca de 27 dias e meio, 28. E o nosso ciclo menstrual dura em média 28 dias. Ela tem 4 fases, assim como o nosso ciclo menstrual também. Essa foi a conexão que mais me inspirou a incluir as fases da lua no meu planejamento. A todo momento, a mulher sustenta ambas as energias, as escuras e as luminosas dentro de si. Não há divisões fixas entre cada fase. Cada uma é um fluxo gradual de uma energia para outra. E agora, nós vamos entender como cada uma dessas fases influenciam nossa vida. Lua nova. Essa é a primeira fase do ciclo lunar. Começa quando a lua está invisível. Esse estado de totalmente escura dura um dia e também é conhecido como lua negra, porque ela fica entre o sol e a terra. Na relação ao nosso ciclo menstrual, ela representa a nossa menstruação. Nos dias seguintes, a lua começa a aparecer lentamente no céu. A energia da lua nova está associada à introspecção, autoanálise e reflexão sobre nós. É uma oportunidade para um novo recomeço e um novo eu. Perceba-se quando você está nessa fase, nesse momento, você sente esse desejo de introspecção e reflexão. As energias dessa fase lunar pedem para você fazer pausas, olhar para dentro. É um momento de se estabelecer intenções, meditar sobre seus desejos e vontades. Um momento para você planejar o que quer criar nos próximos 28 dias de um novo ciclo da sua vida. Sabe o que é interessante aqui? Você não precisa mais daquela sensação de final de ano, onde a maioria das pessoas ficam preenchendo listas do que fazer para o próximo ano e depois de alguns dias se esquecem e se perdem com o que foi proposto. Essa ideia de ter um recomeço todos os meses ajuda a celebrar pequenos progressos e fazer ajustes necessários. Esse é um dos pontos que mais me ajuda a reduzir a minha ansiedade, trazendo paz diante dos desafios da vida. Mês após mês, eu tenho um novo recomeço. Lua crescente.
Essa fase da lua começa a surgir uns 3 dias após a lua nova, quando você pode começar a ver uma pequena porção da lua no céu escuro. Na relação, o nosso ciclo menstrual, ela representa a nossa fase pré-ovulatória. A energia da lua crescente está associada à realização, um momento para você se concentrar mais no trabalho, na sua educação. Eu, particularmente, gosto de dizer que é o momento de colocar a mão na massa, agir, usar a energia fazedora que vai se expandindo dentro de nós. Aqui, por exemplo, você está mais lúcida, mais consciente, os dias onde você começa a se sentir mais disposta e aberta. Se você pudesse, correria uma maratona todos os dias. Percebe como faz sentido? Pare esse vídeo e escreva. Como você costuma se sentir nessas fases, nesses dias? O que você tem vontade de fazer? Lua cheia. Essa é a fase mais linda que nós podemos observar aqui da Terra. Ela está totalmente iluminada. Quem nunca parou para admirar uma pérola maravilhosa brilhando intensamente no céu estrelado? A lua cheia está relacionada à nossa fase ovulatória, nosso maior momento de expansão e abundância. Uma fase linda para você se permitir que coisas e pessoas certas cheguem até você. Você está mais paciente e mais acolhedor. Seus dias de plenitude, de ver o resultado acontecendo sobre tudo que você planejou nas luas anteriores, chegou. Você consegue se lembrar desses dias abundantes na sua vida? Lua minguante. Essa fase representa a nossa tão desafiadora TPM. A lua começa a minguar no céu e se afastar lentamente da Terra. É um momento maravilhoso para você entregar e deixar o universo assumir o controle. São dias de desapego, de limpeza e autoobservação. É uma fase onde a vida te mostra que você não precisa assumir o controle de tudo. Porém, são dias em que o desconforto pode surgir. E normalmente, o que nós fazemos com o desconforto? Nós o evitamos. Nesses dias, por exemplo, se você olhar com mais atenção para situações desafiadoras da sua vida, você poderá encontrar respostas, as quais muitas vezes estavam ali na sua frente, mas por algum motivo você não as enxergava. Provavelmente porque a sua energia anterior estava mais focada no externo. E é assim que uma nova lua, um novo ciclo começa a surgir e tudo vai se repetindo novamente. O propósito da fase escura de qualquer ciclo é o de transição entre a morte do velho e o nascimento do novo. Eu confesso que essa ideia de ver a vida dessa forma, ela simplesmente me encanta. E foi realmente um caminho que eu encontrei na minha vida de viver com mais paz, de entender que pausas são necessárias, acolhendo quem eu realmente sou, acolhendo situações da minha vida que precisam de mais atenção. Se o nosso planeta, se o nosso universo precisa desse movimento, por que nós não? Olha que interessante, eu estou aqui, dia 23 de março, gravando esse vídeo para você. Nós estamos próximas à lua cheia. Eu sei, depois de todo esse conhecimento e esse teste comigo, que eu estou na minha fase mais expansiva. Eu estou entregando o meu melhor nesse momento. Quando eu fui começando a entender o poder dessa coincidência e sentindo a força desse processo cíclico dentro de mim, eu simplesmente me apaixonei e fui buscando ao máximo informações que pudessem me ajudar nessa jornada. O movimento essencial de toda a vida é cíclico na natureza. Faça o exercício agora. Veja em qual fase da lua você está assistindo esse vídeo e perceba como você está se sentindo nesse momento. Escreva, se auto-observe e fique à vontade se você quiser colocar suas percepções aqui nos comentários. Eu vou amar saber. Mas a grande verdade é que nem sempre você encontrará respostas para tudo na vida. Muitas vezes elas estão aqui, elas simplesmente existem dentro de nós. Mais do que ouvir, estudar, ver o que os outros fazem, você precisa tirar as suas próprias conclusões. E isso a gente só consegue colocando em prática. Por isso o exercício de você já escrevendo as suas percepções. Depois que eu fui me aprofundando mais no assunto, listando as características dos nossos ciclos e essas relações com as fases da lua, o que cada uma representa, como estão nossos sentimentos em cada fase, o que fazer em cada fase, o que não fazer em cada fase. Isso é muito importante. Eu comecei a estudar livros de mulheres
fases que traziam a Lua como um aspecto que influencia diretamente a nossa vida, o nosso feminino. Eu vou deixar abaixo a descrição de alguns desses livros, caso você tenha interesse em se aprofundar mais no assunto. Tudo isso foi se tornando um material tão enriquecedor que me fez criar a Produtividade Acolhedora. E dentro dela ter uma ferramenta que eu chamo de bússola. Todos os dias pela manhã eu sento, eu traqueio o meu ciclo, eu vejo em qual fase da lua eu estou, eu analiso o meu humor, o meu sono, o meu nível de produtividade, de tolerância ou qualquer outro tema da minha vida que eu queira me aprofundar mais. E eu busco me planejar de acordo com cada uma dessas fases, tendo também um banco de estratégia com base em todos esses conhecimentos que eu fui adquirindo e percebendo em cada uma dessas fases também, que dão uma orientação entre a nossa energia e as nossas tarefas. A verdade que eu venho observando nesse processo todo é a seguinte: você é única, não existem padrões. Quando você começa a se auto-observar e entender como o seu organismo funciona em determinados momentos do seu mês, você começa a encontrar um padrão sim, mas um padrão que funcione para você. Foi aí que eu entendi o que me levava muitas vezes a começar coisas novas na minha vida e com o tempo deixá-las de lado, sem nem saber o motivo. O foco de querer mudar, de querer me aperfeiçoar, estava no externo. E na primeira oscilação que eu sentia, tudo ia por água abaixo. Mas o lindo disso tudo é que a vida oscila mesmo. Você tem altos e baixas, você tem dias iluminados, e você tem dias que são um pouco mais escuros, sim. Isso não é ruim. O ruim é essa pressão de nós acharmos que tudo precisa ser constante, sem dar vazão para essas outras partes que existem dentro de nós. E a bússola ali com a lua, com os ciclos, com a fase do que fazer, do que não fazer, é exatamente isso. Uma bússola interna. Ela simplesmente me ajuda a manter um direcionamento que funcione para mim, independente do ritmo atual que o mundo tenta nos impor. Toda vez que você sentir que precisa abrir mão de partes suas para lidar com tudo que precisa ser feito, olha para o céu, veja o que a lua está tentando te dizer. Se conecte com as suas fases dentro de você. E esse vídeo aqui também poderá te ajudar. Eu vejo você. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.